Peguei um walkie-talkie, no 5º ano do fim dos tempos, e ainda estou vivo. E do outro lado do walkie-talkie está a voz de uma menina. E todos os dias, ao anoitecer, ela me canta a mesma canção de ninar. A canção é limpa, mas como a mão de um fantasma da água que se estende do som das correntes incômodas para me estrangular, porque sei que essa canção é um grito de guerra para eles. O silêncio é a única linguagem desta era, e meu nome é Chen Mo, Silêncio do Silêncio, um nome que hoje em dia parece uma profecia irônica. Já se passaram 5 anos desde que o vírus da maré vermelha transformou o mundo em um matadouro gigante e apodrecido, e eu não disse uma palavra sequer a uma alma viva. Restam apenas 3 coisas em meu mundo: um jeta surrado, uma espingarda sempre carregada e um vazio que não pode ser preenchido. Foi somente há 3 dias que arranquei esse walkie-talkie da mão de um cadáver que tinha apenas a metade superior do corpo em uma loja de conveniência de um posto de gasolina abandonado. O cadáver estava usando um uniforme de segurança, e os ossos de seus dedos estavam tão mortos e embutidos no invólucro de plástico do walkie-talkie que precisei de um pouco de esforço para abri-lo. Pensei que estivesse quebrado. No mundo pós-apocalíptico, a maioria dos eletrônicos é sucata. Mas naquele dia, ao anoitecer, com o sol mal pairando sobre o horizonte da cidade como uma ferida sangrando, eu estava polindo o cano da minha arma com um pedaço sujo de pele de bode, quando o interfone disparou de repente. Zip, zip, zip. A eletricidade soou como os estertores dos moribundos. E então a voz apareceu. Olá, alguém? Uma voz de menina que não parecia ter mais de 7 ou 8 anos de idade, com um arrepio de incerteza. O sangue em meu corpo congelou, minha mão congelou no ar, meu coração parecia estar sendo segurado por uma mão fria, e depois apertado com força, um por um. Não ousei responder, pois, neste mundo, qualquer som inoportuno poderia ser uma prévia da morte. A menina não parecia estar esperando uma resposta e, como se estivesse falando consigo mesma ou realizando um ritual fixo, cantarolou baixinho, timidamente. Durma, durma, meu querido bebê. Era uma canção de ninar de Brahms, uma das favoritas de minha filha Yoyo. Quando ela ainda estava viva, todas as noites minha esposa a segurava e a cantarolava baixinho. As lembranças eram como cacos de vidro, instantaneamente se fixando em meu cérebro, como se eu pudesse sentir o leve cheiro de leite no corpo de Yao Yao e ver as sombras lançadas por seus longos cílios em seu rosto pequeno quando seus olhos estavam fechados. Em seguida, as imagens da memória foram destruídas e substituídas por seu corpo dilacerado e os gritos desesperados de sua esposa. Estremeci violentamente, arrancando-me do abismo das lembranças, com o suor frio já encharcando meu colete. A música no interfone continuou, infantil, pura, fora de lugar neste mundo sujo e sangrento. Mas logo percebi que algo estava errado. Do lado de fora da janela, aqueles zumbis vagando sem rumo na rua como fantasmas, aquelas coisas que chamamos de zumbis, seus movimentos mudaram. Eles não estavam mais se arrastando lentamente e sem pensar. Suas cabeças, aquelas cabeças podres e manchadas de carne, estavam todas torcidas 180 graus, e suas órbitas oculares vazias estavam olhando diretamente para o prédio podre onde eu estava. Eles estavam se reunindo, e de todas as direções, de todos os cantos escuros da cidade, os zumbis começaram a convergir em uma única direção, como se tivessem ouvido um chamado silencioso às armas. A velocidade deles aumentava, passando de arrastados a cambaleantes e a um frenesi bizarro e sem membros. Seu objetivo, ao que parecia, era exatamente a área em que eu estava. Percebi instantaneamente que a música era uma coordenada, uma isca, uma armadilha. Assim que peguei o interfone e tentei desligá-lo, meu dedo parou no interruptor. A garota ainda estava cantando e em sua voz havia um toque de solidão que eu não conseguia descrever. Não estava disfarçada, era uma solidão que se infiltrava na medula dos ossos e partia o coração. A mão da mamãe, dando tapinhas suaves em você. Porra. Xinguei baixinho e bati o walkie-talkie com força no chão. Mas a música não parou. Ela fluía insistentemente daquele pequeno alto-falante, como um veneno e como um antídoto. O sibilar do lado de fora ficava cada vez mais denso, como uma sinfonia dos mortos do inferno. E aquela canção de ninar, sua batuta,
Eu podia ouvi-los arranhando as paredes, o atrito áspero dos pregos raspando no piso de concreto e o estalar dos ossos quebrando com o esmagamento. Peguei minha espingarda, pendurei minha mochila cheia de alimentos enlatados e água, abri a porta dos fundos e corri para a noite que se adensava. Eu tinha que sair daqui, mas a voz, como um jarrete, penetrou em meu cérebro, uma armadilha preparada com a canção de uma criança. Quem faria isso? Ou que tipo de bruto faria isso? Sobrevivi mais uma vez, ao custo de um corte profundo em meu braço direito, causado por um pedaço de osso estilhaçado. Usei o último rolo de bandagem que encontrei na farmácia abandonada para enfaixá-lo ao acaso, e o cheiro de sangue ainda pairava no ar, atraindo narizes incrivelmente ávidos por carne e sangue. Eu me escondi nos esgotos da cidade por 2 dias. Os andarilhos não eram tão sofisticados. O lugar cheirava tão mal que poderia tirar a alma de uma pessoa, mas era seguro. Eles só perseguem sons e cheiros em uma linha reta. Durante 2 dias, a canção de ninar rondou minha cabeça repetidamente. Aquela garotinha, quem era ela? Será que ela sabia o que estava fazendo? Ao anoitecer, o interfone tocou novamente, a mesma música, pontual como o noticiário da noite nos velhos tempos. Não corri novamente. Encostei-me na parede fria e úmida. Acendi um cigarro que estava um pouco mole por causa da água e inalei profundamente. O cheiro de nicotina misturado com o fedor dos esgotos me acalmou assustadoramente. Peguei o interfone. Zira, durma, durma. Dessa vez apertei o botão de falar, minha voz rouca por causa do longo silêncio, como uma lixa esfregando. Quem é? A música terminou abruptamente, e do outro lado do interfone houve um silêncio mortal. Um silêncio mortal longo e sufocante. Eu podia até ouvir sua respiração ficar repentinamente acelerada como a de um coelho assustado. Você está vivo? Ela finalmente falou com a voz trêmula e irreconhecível. Sim, eu perguntei. E você? Eu. Meu nome é Nin Nin, o Nin dos pensamentos. Nyan. Meu coração acelerou novamente. Eu. Meu coração acelerou novamente. Eu. Meu coração acelerou novamente. Nyan. Tentei fazer minha voz soar o mais gentil possível. Você sabe que a música que está cantando atrairá muitos monstros. Houve outro momento de silêncio, e então ouvi um grito reprimido. Eu sei. Ela soluçou. Papai disse que era a única maneira de atrair todos eles, de queimá-los. Pai? Por quietos. Minha sobrancelha se franziu. Onde está seu pai? Papai saiu para procurar alguma coisa. Ele me fez cantar e disse que voltaria logo. Quanto tempo ele ficou fora? Não me lembro, escurecia e clareava muitas vezes. Meu coração se afunda um pouco. Um pai que usa a filha como isca e depois sai por conta própria para encontrar algo. Em um mundo pós-apocalíptico, isso geralmente só termina de uma maneira. Ele morre, deixando a filha em um lugar desconhecido, cantando esse grito de morte dia após dia. Ela achava que estava ajudando seu pai, sem perceber que ela mesma havia sido um farol da morte em uma ilha. Nien, onde você está agora? Diga-me o que há ao seu redor. Estou em um lugar muito, muito alto, e do lado de fora da janela, posso ver uma ponte quebrada e uma grande cruz vermelha. A ponte quebrada com a cruz vermelha é o Hospital City One. Essa ponte era uma ponte que atravessava o rio, quebrada pela metade durante o bombardeio do exército no início do surto da Maré Vermelha, e no telhado do City One Hospital havia um enorme símbolo de cruz vermelha. Esse lugar era uma das áreas mais perigosas da cidade. Hospitais, em qualquer história pós-apocalíptica, são sinônimos do inferno na Terra, com as fontes mais densas de infecção, os pacientes mais desesperados e, bem, os zumbis mais famintos. Enganar alguém para que vá a um lugar como esse seria um massacre elaborado. Eu vou até você. Fiquei paralisado ao pronunciar essas 3 palavras. Será que eu estava louco? Entrar no covil do dragão mais traiçoeiro da cidade pela voz de uma garotinha que eu nunca havia conhecido? A primeira regra de sobrevivência que construí nos últimos 5 anos de vida e respiração é: cuide de sua própria vida. Mas eu não conseguia evitar. Seu nome era Nian Nian. Ela cantava a canção de ninar favorita de Yao Yao. Estava sozinha, abandonada no fim do mundo. Do outro lado do interfone, o choro de Nian Nian parou, e com uma voz grossa e nasalada, ela perguntou cuidadosamente: Sério?
De verdade. Eu disse, espere por mim. Apaguei meu cigarro e me levantei. Na escuridão do esgoto, senti como se tivesse visto 5 anos atrás, na entrada do jardim de infância inundado de zumbis, e não consegui agarrar a mãozinha de Yao Yao que me estendeu. Desta vez não consegui soltá-la. Para chegar ao hospital da primeira cidade, não sou forte o suficiente sozinho. Preciso de ajuda, ou melhor, de bucha de canhão. Pensei em alguém, Fat. Conheci o gordo no 2º ano do fim dos tempos. Estivemos juntos em um acampamento de sobreviventes por 3 meses, mas o acampamento entrou em colapso devido a brigas internas e escassez de alimentos, e nós nos separamos. Fatty é um homem sem grandes habilidades, ganancioso e temeroso da morte, mas com um cérebro vivo, um homem de negócios nato. No acampamento, ele conseguiu trocar um pacote de tempero de macarrão instantâneo vencido pela noite de calor de uma mulher. Eu sei onde ele está. O lugar preferido desse homem é o depósito de um grande supermercado, onde ele disse sentir seguro. Levei metade de um dia para atravessar metade da cidade até o estacionamento subterrâneo do Walmart. Era como um cemitério gigante de aço, cheio de carros cobertos de poeira espessa. Com um cano de aço, bati ritmicamente no teto de uma BMW vermelha, 3 longas e 2 curtas. Um sinal que havíamos combinado antes. Poucos minutos depois, o vagão de um caminhão de contêineres ao lado dele fez um som de rangido. Abriu uma fresta e um olho rechonchudo olhou vigilantemente para fora da porta. Puta merda, Chen Mo! Você ainda está vivo, porra! A porta se abriu e uma figura redonda se espremeu para fora, ainda com aquele rosto familiar cheio de gordura e tão grosso que não dava para ver o pescoço. Se você não está morto, como eu poderia estar? Eu puxei o canto da minha boca, meio que sorrindo. O homem gordo me deu um abraço de urso e seu cheiro era de suor, poeira e algum tipo de comida doce misturados. Como você encontrou este lugar? Procurando por mim para quê? Antes de mais nada, não há empréstimo de comida. O homem gordo foi direto ao ponto. Estou indo para o hospital da primeira cidade e preciso de sua ajuda. O sorriso no rosto do homem gordo desapareceu instantaneamente, e sua carne gorda tremeu quando ele o substituiu por uma expressão de: Você está brincando comigo, porra? Hospital da cidade 1, Shenmou. Você está com fome, louco? Esse lugar é um portão fantasma. Você esqueceu que a última vez que o velho preto e sua equipe entraram, nem mesmo um som saiu? Há uma garotinha lá, e ela está presa sozinha. Contei-lhe brevemente sobre o walkie-talkie e o Nyan-Nyan. Fatty ouviu e ficou em silêncio. Tirou uma lata de pêssegos amarelos enlatados do bolso, abriu-a com um canivete suíço, pegou um pedaço e o colocou na boca, e disse vagamente: É apenas uma voz. Talvez seja uma armadilha. Talvez a menina tenha morrido há muito tempo e seja apenas uma gravação tocando em loop. E por isso, você vai acabar sendo morto? Mesmo que seja uma gravação, eu vou desligá-la. Fatty me encarou por um longo tempo, engoliu os pêssegos amarelos em sua boca e soltou um longo suspiro. Aula, você ainda não consegue esquecer sua filha. Eu não disse nada, certo? O gorducho garfou outro pedaço de pêssego amarelo. Conte comigo como devedor de você em minha vida anterior. Kenki, Mon meses first, the fell of herd in meta de fluing, as a fiver, as a fiver plus candor, as a fiver fading, as a five. No entanto, só nós dois não somos suficientes para acabar com esses zumbis. Precisamos de mais alguém mais implacável. Eu sabia de quem ele estava falando. Sabia de quem ele estava falando. Eu sabia de quem ele estava falando. 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 Wen Qing. Uma mulher tão fria e precisa quanto um bisturi. Ela era uma médica estagiária no primeiro hospital da cidade, e quando a maré vermelha eclodiu, ela matou seus pais e seu irmão, que já haviam começado a sofrer mutação, com as próprias mãos, e em seguida, saiu do hospital infernal sozinha. Nós nos conhecemos naquele acampamento desmoronado. Ela falava muito pouco. Seus olhos eram sempre como gelo endurecido, e ela sempre segurava um bisturi afiado na mão. Ninguém queria se meter com ela. Fatty disse que conhecia bem o primeiro hospital da cidade e, além disso, tinha o que mais precisávamos: antibióticos e remédios. Droga, essa vadia esvaziou uma clínica comunitária. Encontrar Wen Qing foi mais fácil do que encontrar Fatty. Ela morava na mesma clínica comunitária que havia esvaziado, em Tua Safari ou Project Vein, em 20 May.
Daphne 20 May, tornando-a uma fortaleza de força. Quando explicamos nossas intenções, ela estava limpando uma fileira de bisturis com álcool e não olhou para cima. Nada feito. Ela foi sucinta. Guincho. Eu falei. Aquela garota estava cantando uma canção de ninar de Brahms. Sua mão limpando a faca parou por um momento. Apenas um momento. Tão rápido que foi quase imperceptível. Mas eu vi. Esse lugar é o pesadelo dela. O homem gordo sussurrou em meu ouvido. Ela não vai voltar. Eu lhe darei 3 caixas de produtos enlatados. O gordo aumentou a aposta. Wen Qing não respondeu. 5 caixas. Adicione outra caixa de carne para o almoço. Ferry cerrou os dentes. Wen Qing finalmente parou o trabalho em sua mão, levantou a cabeça e não havia emoção naqueles belos olhos, como 2 piscinas de poços antigos profundos e sem fundo. Quero toda a gasolina do seu Jetta. Ela olhou para mim e disse: gasolina? A moeda forte no mundo pós-apocalíptico. Em meu carro, havia quase 50 litros que eu havia economizado com minha vida frugal. Então não tive a menor hesitação. Wen Qing olhou para mim. Um traço de surpresa indetectável brilhou em seus olhos. Ela provavelmente não esperava que eu concordasse tão secamente. Ela se levantou e colocou os bisturis de volta em seus coldres, um a um, em um movimento nítido e limpo, saindo pela manhã. Virou-se e entrou na sala interna, deixando-nos com as costas frias e duras. Ferry me cutucou e baixou o tom de voz. Luco, você é mesmo maluco, colocando seu dinheiro velho em risco por um alvo incerto. Olhei pela janela da clínica. O sol pusilânime estava começando a se pôr novamente, e logo aquela música iria tocar. Não sou louco, sou apenas um pai tentando desligar uma música triste para uma criança no fim do mundo. A estrada para o hospital era uma estrada de morte, e nós dirigimos o caminhão de contêineres modificado do FAT com placas de aço e buzinas de choque, como uma fera de aço furiosa. FAT dirigia, eu sentava no banco do passageiro e Wen Qing estava no compartimento traseiro, guardando todos os nossos pertences. A cidade estava completamente morta. Os arranha-céus permaneciam em silêncio como enormes lápides. O vento passava pelas janelas vazias e emitia um som lamurioso. Nas ruas, os zumbis perambulavam em duplas e trios, e quando ouviam o som do motor de um carro, viravam a cabeça apodrecida violentamente, como feras sentindo o cheiro de sangue, e seus olhos vazios olhavam para nós, e então começavam a correr. Fique quieto! Ferry gritou, pressionou o acelerador até o chão, e o caminhão mergulhou nos cadáveres como um touro furioso. Nunca me esquecerei daquela cena. Além do para-brisa, havia inúmeros rostos, retorcidos e desesperados, que costumavam ser pessoas, pais, mães, filhos, amantes. Agora, eram apenas pedaços de carne famintos. O ariete de aço rasgou a carne apodrecida com facilidade. O som dos ossos se quebrando era tão denso quanto o de feijões estourando. Mais zumbis atacaram o corpo, com o som penetrante de pregos raspando no teto do carro como se estivessem tentando abrir nosso caixão de lata. Merda, são muitos. Não dá para furar. A gordura no rosto do gordo estava tremendo violentamente, o suor grudado em seus olhos. Fim dos tempos, na frente de um caminhão de rua. Uma jovem andarilha sem metade das bochechas, mostrando um leito de dentes brancos e morenos e larvas, com a mão batendo freneticamente no para-brisa. Meu homem de meia-idade de tamanho normal, olhando para ela do banco do passageiro. Um homem gordo no banco do motorista. Foto em close-up, com foco no rosto da mulher andarilha e na mão no vidro. Vi um colar de prata pendurado em seu pescoço. O pingente era uma pequena lua. Yoyo também tinha um. Eu o dei a ela em seu aniversário de 5 anos. Minha respiração parou. Vire à direita. Para aquele beco. Uma voz gelada veio de trás. Era Wen Qing. Ela passou o mapa amassado da cidade pela pequena janela entre o compartimento e o lado do motorista, com uma linha torta desenhada em caneta vermelha. A estrada que contornaria a estrada principal, com menos carros e menos pedestres. Ela explicou, com a voz sem nenhuma ondulação, como se estivesse falando sobre o tempo de hoje. O gorducho olhou para o mapa, depois para a maré interminável de cadáveres do lado de fora da janela, cerrou os dentes e sacudiu o volante. O caminhão soltou um gemido de dor. A traseira fez um arco enorme, derrubando 7 ou 8 zumbis
e por pouco não entrou no beco estreito. A velocidade do veículo diminuiu e o beco estava cheio de lixo e resíduos, de modo que mal conseguimos passar. O gorducho estava ofegante, como se tivesse acabado de ser retirado da água. Vovó, eu quase fiz um relato agora mesmo. Wen Qing. Obrigado. Você é uma navegação viva do caralho. Wen Qing não respondeu. E quando virei a cabeça para olhar, ela estava de cabeça baixa, limpando um bisturi que talvez tivesse acabado de usar. O lado de seu rosto na luz fraca tinha linhas tensas, como um pedaço de gelo que se recusava a derreter. Eu sabia que quanto mais nos aproximávamos do hospital, mais o iceberg em seu coração se desfazia, e que ela estava apenas construindo uma barragem contra a memória com o frio. Ao anoitecer, finalmente vimos o contorno do hospital da primeira cidade, o prédio branco, como um enorme esqueleto encalhado nas ruínas da cidade, deitado silenciosamente no horizonte. O brilho do sol poente o revestiu com uma estranha cor vermelho-sangue. Inúmeras janelas estavam quebradas, como órbitas oculares vazias olhando para esse mundo de morte. A enorme cruz vermelha no topo do edifício principal, metade da qual já havia se descolado e a outra metade estava coberta de manchas pretas, parecia uma cicatriz derramando sangue e lágrimas. A van parou em um ponto de ônibus desativado em frente ao hospital e nenhum de nós falou. O ar estava impregnado com o cheiro de decomposição, misturado com o cheiro de desinfetante e morte, um cheiro exclusivo dos hospitais. Uma massa congelada de desespero. Eu acho que estou um pouco sem fôlego. O rosto do gordo ficou branco. Suas palmas estavam cobertas de suor. Neste lugar, o Yin Chi é muito pesado. Olhei para Wen Qing, que estava sentada imóvel na carruagem, com os olhos fixos no prédio. Seu rosto estava ainda mais pálido do que o de Fatty, e seus lábios estavam franzidos com força, quase sem sangue. Suas mãos estavam sobre os joelhos, com os nós dos dedos brancos devido ao esforço tremendo levemente. Ela estava com medo. Eu nunca tinha visto com medo de nada. Naquele momento, a corrente incômoda soou mais uma vez. Meu intercomunicador se ligou, e aquela voz infantil e clara, como uma chave, abriu os portões do inferno. Durma, durma, meu querido bebê. A música vinha do prédio principal do hospital, não muito longe, fraca, mas assustadoramente clara no crepúsculo. Imediatamente depois, a resposta apareceu. Não uma, não 100, mas milhares. De todas as janelas quebradas do hospital, de todas as ruas ao nosso redor, da maré de cadáveres pela qual tínhamos acabado de passar, inúmeros zumbis levantaram a cabeça, com seus movimentos perfeitamente sincronizados, como se fossem manipulados por fios invisíveis. Eles começaram a se mover e a convergir, como uma maré negra, avançando em direção ao prédio do hospital. Não eram centenas, eram milhares, até mesmo dezenas de milhares de cabeças convergindo em um oceano, bloqueando todas as entradas e saídas do hospital, encamadas e empilhadas umas sobre as outras, emitindo silvos e gemidos de dar água na boca. E aquela canção de ninar era o centro da tempestade, o redemoinho que atraía todos os destroços. Puta merda. O gordo não conseguia mais falar palavras completas. Isso é um moedor de carne vivo. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de medo e recuo. Chen-mo, vamos voltar. Este simplesmente não é um lugar onde as pessoas podem entrar. Aquela garotinha, ela já deve ter estado... Ele não terminou. Mas todos nós entendemos, no centro de tal maré de cadáveres, uma pessoa viva é impossível existir. Eu o ignorei, enquanto olhava para Wen Qing. Há alguma maneira de entrar? Wen Qing respirou fundo, e daquela vez, foi como se ela tivesse usado todas as suas forças. Ela finalmente tirou os olhos do prédio do hospital e pousou em meu rosto. Estacionamento subterrâneo, nível 2. Há um poço de ventilação no canto nordeste, que leva ao depósito de medicamentos no andar térreo. Esse é o acesso que usamos para sair de fininho. A entrada principal e a entrada de emergência estão em ruínas. É onde está a maioria dos corpos. Essa não é uma lata grande e abafada? Para o caso de ficar entupida? Reclamou o homem gordo. Se você quiser viver, ouça-me. Wen Qing o interrompeu com seu tom inquestionável. Ela abriu a porta da carruagem e pulou, movendo os membros rígidos. Dirija o carro. Ande rápido e mantenha o som baixo. Só temos uma chance.
Ela não era mais a mulher que tremia de volta a esta terra. O medo a transformou novamente naquele bisturi afiado e preciso. Porque aqui, a única maneira de sobreviver era se tornar uma faca. A entrada para o estacionamento subterrâneo estava bloqueada por uma porta enferrujada com persiana, a corrente havia se rompido e a porta estava presa até a metade, deixando um espaço de meio homem de altura. Eu vou entrar primeiro e eliminar a ameaça perto da entrada. Vocês estacionam a 50 metros de distância e aguardam meu sinal. Wen Qing tirou 2 bisturis da cintura e os segurou na mão em sentido inverso, as lâminas brilhando friamente ao sol poente. Ela nem mesmo esperou que respondêssemos. Sua figura já era como uma sombra, grudada na raiz da parede e passando silenciosamente. O homem gordo engoliu em seco. Ela é sempre assim tão feroz. Ela só está fazendo o que tem que fazer. Eu disse. Esperamos por cerca de 10 minutos. 10 minutos. Tanto quanto um século. A música no interfone continuava, como se estivesse fazendo a contagem regressiva para nós. Finalmente, 3 batidas rítmicas vieram do interior da porta de enrolar. Um sinal de Wen Qing. Vamos. Ferry deu um chute no acelerador, e o caminhão correu em direção à entrada com um rugido baixo. Eu já tinha saído do carro há muito tempo e juntei forças com o gordo, usando toda a minha força para levantar a porta de enrolar. O som agudo de metal se esfregando no chão foi muito longe no silêncio. Oh não! O assobio dos zumbis ressoou imediatamente ao nosso redor. E uma dezena de zumbis que vagavam por perto foram atraídos pelo som e se voltaram para nós. Depressa, depressa. O rosto de Fatty ficou vermelho e as veias de seu pescoço saltaram. Pressionei meu ombro contra a porta de enrolar com um aperto mortal, ganhando os últimos centímetros de altura para o caminhão. O teto do caminhão quase roçou a borda da porta e entrou com estrondo. Entre. Wen Qing gritou de dentro. Fatty e eu rolamos e nos arrastamos para dentro. Depois nos soltamos quando a porta de enrolar caiu com um estrondo alto, isolando-nos completamente do mundo exterior. A escuridão nos envolveu instantaneamente, e o ar estava impregnado com o cheiro de mofo e sangue. Fatty acendeu os faróis. 2 colunas de luz perfuraram a escuridão e iluminaram a cena à nossa frente. O estacionamento estava uma bagunça. O estacionamento estava uma bagunça. Marcas de garras e manchas de sangue cobriam os veículos de leste a oeste. 7 ou 8 cadáveres de zumbis estavam deitados no chão, todos mortos com um único corte, com os ferimentos na garganta ou nas têmporas, com uma precisão tão exata quanto a de um livro didático. Wen Qing ficou bem no meio dos cadáveres, com o peito subindo e descendo levemente enquanto limpava uma mancha de sangue da bochecha com as costas da mão, os olhos frios como gelo. Flank Friend. Bem-vindo ao inferno, ela disse suavemente. Dirigimos o carro mais para dentro do estacionamento e nos escondemos atrás de uma fileira de grandes SUVs. Wen Qing apontou para um canto. O poço de ventilação está ali, mas você tem que passar por esta área. Onascend. O nível B2 era um necrotério temporário naquela época, e também era onde ocorreram os primeiros surtos de mutação, e não é fácil lidar com o que está lá dentro. Assim que suas palavras caíram, um som estranho veio das profundezas da escuridão. Não um assobio ou um gemido, mas um estalido, como ossos se esfregando. Os faróis brilharam e vimos uma figura agachada sobre o capô de um carro. A coisa era magra, muito magra. Seus membros eram desproporcionalmente longos como uma aranha gigante. Sua pele era branco-acinzentada e se agarrava firmemente aos ossos. E o mais estranho era o fato de que sua cabeça, que podia ser girada em 360 graus, estava. O pescoço fez um som de clique. Que diabos é isso? Que diabos é isso? Que diabos é isso? A voz de Fatty mudou. Creeper. Pela primeira vez, a voz de Wen Qing assumiu uma gravidade óbvia. Mutantes, extremamente rápidos e poderosos. Eles são extremamente sensíveis ao som e à luz. Não atirem. O réptil obviamente nos viu, virou a cabeça e emitiu um som sibilante e ameaçador, revelando uma boca cheia de dentes afiados como agulhas. Em seguida, ele se moveu, não correu, foi catapultado, seus membros se estenderam. Todo seu corpo era como uma bala de canhão, percorrendo instantaneamente uma distância de mais de 10 metros, avançando em nossa direção. Espalhem-se, gritei, enquanto rolava para o lado para evitar o impacto frontal.
Bang! O réptil se chocou contra o pilar de concreto atrás de nós, formando uma cratera rasa e espalhando detritos em todas as direções. Ele balançou a cabeça como se nada tivesse acontecido e, mais uma vez, se fixou no gordo mais próximo. O gordo ficou muito assustado, levantando um pé de cabra e agitando-o, gritando: "Não venha! Não venha!" Intense Dirt. A velocidade do réptil era tão rápida que o pé de cabra não conseguia tocá-lo, e, como um relâmpago cinza, ele se aproximou instantaneamente, e uma de suas garras afiadas agarrou violentamente o rosto de Fatty. Naquele momento, uma sombra escura apareceu. Era Wen Qing. Ela não sabia quando, mas já havia circulado pela lateral e pelas costas do rastejante. O bisturi em sua mão era como a letra de uma víbora, e ela esfaqueou sem fazer barulho. Seu alvo não era a cabeça nem a garganta, era o tendão de Aquiles do rastejante. Com um som suave, a ponta da faca falhou com precisão, e em seguida foi puxada horizontalmente. O rastejante soltou um assobio agudo, e uma de suas pernas ficou imediatamente mole, com sua velocidade bastante reduzida. Mas ele também estava completamente enfurecido. Abandonou o gordo e se virou em um movimento de varredura, seu braço longo carregando o som do vento enquanto se aproximava de Wen Qing. Wen Qing rolou no chão e se esquivou do ataque, mas seus movimentos foram um pouco ruins. Agora, levantei a espingarda. "Não atire!" Wen Qing gritou, mas não dei ouvidos a ela. Eu sabia que se não atirássemos, ela sozinha ficaria exausta mais cedo ou mais tarde. Nesse lugar, qualquer pequeno som poderia ser fatal, mas não tínhamos escolha. Apontei para a cabeça da trepadeira. Bom! O tiro alto ecoou pelo estacionamento fechado, fazendo barulho em meus ouvidos. A cabeça do Creeper explodiu como uma melancia podre, espalhando vermelho e branco por todo o chão, e o corpo sem cabeça teve 2 convulsões e caiu. Houve um silêncio mortal, um silêncio sufocante após os tiros. Então, de todos os lados, de cada canto escuro do estacionamento, veio uma resposta, um silvo baixo, passos e mais cliques. Eles foram acordados. Seu bastardo estúpido. Wen Qing gritou por mim, com os olhos ardendo de raiva pela primeira vez. Eu disse para não atirar. É inútil falar sobre isso agora. Puxei o ferrolho e recarreguei um cartucho. Corra para o poço de ventilação. Nós 3, correndo loucamente na direção que Wen Qing havia nos guiado. Atrás de nós, estava o inferno inteiro despertando. A entrada para o poço de ventilação, em uma sala de equipamentos estreita, estava selada por uma grade de ferro pesada. Rápido, tire-a. Gritei para o gordo enquanto alertava a horda de cadáveres que vinha atrás de mim. O homem gordo usou o pé de cabra com toda a sua força, forçando-o com faíscas. A fechadura de ferro estava enferrujada e era excepcionalmente forte. A primeira trepadeira apareceu no final do corredor, seguida pela segunda, pela terceira e por inúmeros zumbis comuns, que se aglomeraram no caminho de onde viemos. Wen Qing estava ao meu lado, com os bisturis em suas mãos manchados de sangue vermelho escuro. Sua respiração estava um pouco curta, mas seus olhos ainda estavam atentos. O núcleo da fechadura. Prenda o núcleo da fechadura no lugar, ela ordenou calmamente ao gordo. Bang! Disparei um tiro, fazendo com que um dos zumbis que corriam na frente voasse para trás, empatando temporariamente os cadáveres. Mas o barulho alto era, sem dúvida, o maior estimulante para eles. Pronto! O gordo gritou, e as barras se abriram em resposta. Você desce primeiro, eu disse a Wen Qing. Sem hesitar, Wen Qing se virou e pulou no poço de ventilação escuro. Gordo, continue. O gordo se arrastou com as mãos e os joelhos. Dei uma última olhada na escuridão crescente atrás de mim e disparei outro tiro. Depois me virei e pulei no poço, fechando a grade no processo. Clang! Inúmeras mãos passaram pela grade, fazendo barulhos frenéticos de arranhões, e fomos salvos. Por enquanto, o poço de ventilação era escuro como breu e descia verticalmente, mal dava para uma pessoa passar, com escadas de ferro enferrujadas embutidas nas paredes e, um a um, descemos, com o ar cheirando a ferrugem e poeira, quanto mais fundo. A voz de Fatty ecoou. Quase lá. A voz de Wen Qing veio de baixo. Depois de descer cerca de uma dúzia de metros, chegamos ao fundo do poço. Wen Qing usou uma pequena lanterna de manivela para iluminar a saída. Outra saída selada com arame farpado.
O arame farpado era muito melhor de se lidar dessa vez. O gordo abriu um buraco em 3 ou 2 golpes, saímos em uma cauda de peixe e entramos em uma sala cheia de itens diversos. Um forte cheiro de remédio nos atingiu. É o depósito de medicamentos. Conseguimos entrar sorrateiramente no andar térreo do hospital. O depósito estava seguro. A porta estava bloqueada com um armário do lado de dentro. E finalmente tivemos um momento de descanso. Fatty sentou-se no chão, ofegante. Merda, merda. Nunca estive tão animado em minha vida. Parece que perdi 10 quilos. Encostei-me na parede e verifiquei minha munição, pois estava com poucos cartuchos de espingarda. Wen Qing foi até uma prateleira de medicamentos e habilmente retirou várias caixas de remédios, além de bandagens e álcool esterilizante. Ela se aproximou de mim e arregaçou minha manga sem pensar 2 vezes, e foi só então que notei que em meu braço 3 cortes profundos haviam sido feitos pelo réptil que o havia atacado há pouco, e o sangue havia encharcado minhas roupas. Aguante firme, ela disse. O álcool frio foi derramado sobre as feridas, e eu inspirei um sopro de ar frio de dor, mas não disse uma palavra. Ela cuidou do ferimento com profissionalismo, limpando, esterilizando, medicando e fazendo o curativo de uma só vez. Seus dedos eram frios e me deram uma sensação estranha quando tocaram minha pele. Obrigado, eu disse. Ela não olhou para mim e abaixou a cabeça para arrumar suas coisas. Se não quiser morrer, não faça nenhuma besteira de novo. Da próxima vez não vou salvar. Eu sabia que ela estava falando sobre o tiroteio. Não haverá a próxima vez. Olhei para ela. Qual é a distância daqui até o último andar? Nin, a garota, deve estar no telhado. Os movimentos de Wen Qing pararam por um momento. Este prédio tem 23 andares. Acima do 7º andar é o departamento de internação. Quando a maré vermelha estourou, foi a área mais atingida. Quase todo mundo não conseguiu sair. Ela fez uma pausa, sua voz baixou. Não sei qual é a situação lá em cima. Forceibav. Talvez seja pior do que o estacionamento subterrâneo. Não há caminho de volta para nós, eu disse. Nesse momento, o interfone tocou novamente. Mas dessa vez não era uma música. Era a voz de Nian Nian, com uma voz chorosa e arrastada. Papai, você voltou? Estou com muito medo lá fora. Está muito barulhento lá fora. Nós 3, com o coração apertado. Ela ouviu o tiro agora mesmo. Ela ainda está viva. Peguei imediatamente o walkie-talkie e apertei o botão de chamada. Nian Nian, não tenha medo. Não é o papai, é o tio. O tio está aqui para salvar. Houve silêncio do outro lado do interfone por alguns segundos, antes que um grito alto irrompesse. Tio. Oh, você está mesmo aqui? Achei que não me queria. Já estou indo. Fiz o possível para que minha voz soasse firme e forte. Nian Nian, diga ao tio em que andar você está agora. Você está seguro ao seu redor? One for Imagine Us. Estou no telhado do prédio onde meu pai me trancou. É apenas uma casa pequena com uma porta forte. No telhado. O alvo está livre. Bom, fiquem onde estão. Nunca saiam. Estaremos lá em breve. Desliguei o walkie-talkie e olhei para Fatty e Wen Qing. Vamos lá, eu disse. Vá até o telhado, pegue-a e leve-a para casa. O gordo se levantou do chão. Deu um tapinha na sujeira de sua bunda. Seu rosto mostrou um traço de determinação. Que se dane. Ele disse. Laozi veio até aqui. Não pode voltar de mãos vazias. Pegue aquela menina e vá para casa. Wen Qing colocou os medicamentos e as bandagens em sua mochila e os carregou nas costas. Ela não disse nada. Apenas acenou para mim, com os olhos frios como sempre. Mas no fundo, parecia que algo estava começando a derreter. O caminho para os andares superiores era mais difícil do que imaginávamos. O corredor no térreo estava bloqueado. Só podíamos usar a escada de incêndio. As escadas estavam repletas de camas hospitalares descartadas e objetos diversos, bem como cadáveres há muito secos. E quanto mais subíamos, mais espesso ficava o cheiro de sangue. As paredes estavam cobertas de marcas de mãos vermelhas escuras e manchas de sangue salpicadas, como se estivessem silenciosamente contando a tragédia que havia acontecido aqui naqueles anos. Os zumbis aqui são diferentes dos de fora. A maioria deles está vestindo aventais de hospital, jalecos brancos de médicos. Alguns deles têm tubos intravenosos inseridos em seus corpos e bolsas de urina penduradas em seus corpos. Eles se movem mais lentamente, espremerem mais lentamente, mas são mais silenciosos.
Ficam parados ou encostados nos cantos das paredes, como estátuas de cera com suas almas drenadas. Mas quando entramos em seu alcance perceptivo, eles imediatamente ganham vida e explodem em uma agressividade chocante. Só podíamos confiar na perspicácia de Wenqing e na minha arma. Wenqing era como um fantasma, viajando pela escuridão. Seu bisturi estava sempre um passo à frente dos outros para detectar os perigos à espreita nas sombras e resolvê-los silenciosamente. E para os inevitáveis confrontos frontais, minha arma de bala era a única barreira. O homem gordo estava atrás do templo e segurava um machado de ferro retirado de uma fornalha, nervoso como um porco-espinho assustado, e cada andar que ele subia era como um degrau no inferno. Paramos quando chegamos à entrada da unidade de internação do 7º andar, uma porta de aço que separava a unidade dos andares abaixo, com um enorme cadeado de corrente pendurado nela, um cadeado que eu havia trancado. A voz de Wenqing é muito leve, leve como uma rajada de vento. Ela estendeu a mão e acariciou a fechadura de ferro frio. Seus olhos estão vazios. Naquele dia, o vírus estava em pleno andamento no departamento de internação. Meu mentor e meus irmãos e irmãs no departamento, todos eles mudaram e estavam bem atrás da porta. Ela fez uma pausa, com um tremor indisfarçável na voz. Tranquei a porta e os ouvi arranhando a porta e assobiando lá dentro. Disse a mim mesma que estava salvando as pessoas lá embaixo, mas na verdade, eu era apenas uma desertora. Vi que havia lágrimas escorrendo de seus olhos sempre frios. Era a primeira vez que eu a via chorar, então icebergs também podiam derramar lágrimas. A expressão de Fatty também se tornou séria. Ele deixou de lado o olhar cínico e deu um tapinha gentil no ombro de Wenqing. Filha, você não fez nada de errado. Naquele momento, quem diabos pode fazer alguma coisa? Eu me aproximei e olhei para a fechadura. Temos que entrar, eu disse. É a única maneira. Wenqing enxugou as lágrimas e respirou fundo. Seus olhos recuperaram a determinação. Eu vou destrancar a fechadura. E ela disse destrancar a fechadura, não quebrá-la. Ela tirou um fio fino e um pedaço fino de metal de sua mochila. Era a sonda que os médicos usam para picar os ferimentos. Ela se agachou em frente à fechadura e enfiou o arame no buraco, prendendo a respiração e ouvindo de lado o movimento interno com uma concentração estranha. O tempo passou e atrás de nós, na escada, outro andarilho, atraído pelo cheiro de nossa estadia, começou a subir. Rápido! Insisti em voz baixa, levantando minha arma ao mesmo tempo. Com um clique suave, a grande fechadura se abriu em resposta, e uma fina gota de suor cobriu a testa de Wenqing. Abrimos a porta de ferro e um fedor indescritível, misturado com o cheiro de sangue, decomposição e drogas, jorrou de trás da porta, quase nos fazendo vomitar. O mundo atrás da porta era um verdadeiro inferno na terra. No corredor do departamento de internação, os cadáveres estavam empilhados de tal forma que não era mais possível dizer se eram pessoas ou zumbis, e manchas pretas de sangue estavam coladas em todas as paredes e tetos. E no meio da pilha de cadáveres havia algumas figuras que se levantavam lentamente. Vestiam jalecos brancos. Uma delas ainda tinha um estetoscópio pendurado no pescoço. Metade da cabeça estava faltando, mas ainda nos olhava com precisão. O corpo de Wenqing tremeu violentamente. Liu, professora Liu. Ela cuspiu um nome com uma voz de mosquito. O zumbi com o estetoscópio deu um passo e veio em nossa direção, como se tivesse ouvido a resposta da aluna. Puxei Wenqing para trás de mim e a bloqueei. Eles não são mais humanos, eu disse. Eu sei. A voz de Wenqing veio de trás de mim, com um tom de choro, mas excepcionalmente firme, eu sei. Ela saiu de trás de mim, segurando o bisturi com força em sua mão. Chen Mo, gordinho, disse ela, a próxima luta é minha. Ela se encontrou com os zumbis de jaleco branco e se aproximou. Seu passo era firme, como naquela época, quando ela entrou no prédio pela primeira vez, com admiração e determinação. A batalha de Wenqing foi uma despedida silenciosa. Ela não nos deixou intervir. Ela era como uma borboleta graciosa e mortal, tecendo entre aqueles poucos zumbis que costumavam ser seus professores, seus superiores. Seu bisturi, não mais uma mera ferramenta para matar, era mais como uma caneta, desenhando um fim sangrento, mas respeitoso, para a vida desagradável deles. Ela se lembrava da fraqueza de cada um deles.
O professor Liu tem uma espondilosa cervical, inconveniente para a rotação do pescoço. Ela cortava a partir de seu ângulo visual morto, uma faca para selar a garganta. O irmão sênior Zhang está acostumado a usar a mão direita. A mutação após o ataque também é sempre iniciada pelo lado direito. Ela estará em previsão antecipada, esquiva-se para evitar que as costelas sejam esfaqueadas no coração. Ela mata muito lentamente, muito concentrada. Toda vez que resolve ela para e olha para a figura caída, outrora familiar. Os lábios se movem levemente como se dissesse algo. Fere e eu nos afastamos silenciosamente, vigiando os arredores para ela, sem incomodá-la, pois essa era a cerimônia dela, sua reconciliação com o passado. Quando o último casaco branco caiu, Wenqing ficou no meio dos cadáveres e não se moveu por um longo tempo. Depois se ajoelhou lentamente. Seus ombros se encolheram violentamente. Toda a dor, o medo e a culpa que ela havia reprimido por 5 anos, nesse momento, se transformaram em lágrimas silenciosas que quebraram completamente o banco. O gordo queria subir para consolar, mas foi impedido por mim. Eu balancei a cabeça. Algumas feridas que só podem cicatrizar sozinhas. Tudo que as pessoas de fora podem fazer é esperar. Quando ela já havia chorado o suficiente, continuamos nosso caminho. Atravessando a ala hospitalar repleta de cadáveres, finalmente chegamos à última escada para a porta do telhado, que estava trancada do lado de fora por uma corrente grossa. Este é o lugar, eu disse. O gordo pegou o machado de ferro e quebrou a corrente com alguns golpes. Abrimos a porta e um ar fresco, porém gelado, entrou. Lá fora, já estava completamente escuro, com apenas uma lua minguante, pendurada no dossel azul escuro, lançando uma luz fria. O telhado estava muito vazio, e no centro havia de fato uma pequena sala de equipamento separada, com a porta e as janelas fechadas. Nhen, nhen, chamei timidamente. Um som sibilante veio da porta da sala de equipamentos e em seguida a porta foi aberta por uma pequena fresta, e um rosto pequeno e empoeirado apareceu pela fresta. Era uma garota muito magra, talvez com 7 ou 8 anos de idade, usando um vestido cuja cor original não podia mais ser vista. Seu cabelo estava desgrenhado e seus olhos grandes estavam cheios de pânico e expectativa. Ela olhou para nós três, seus olhos viajaram de mim para Fere, para Wenqing, e finalmente seu olhar pousou em mim. Tio, assenti com a cabeça, com a garganta um pouco seca. Sou eu. Os olhos da garota se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela empurrou violentamente a porta e correu em minha direção, mergulhando de cabeça em meus braços. Tio, estou tão assustada. Eu estava com muito medo. Seu corpo minúsculo tremia violentamente em meus braços, tão leve, como uma pena. E eu estendi a mão e dei um tapinha em suas costas com rigidez, desajeitadamente. Há quanto tempo eu não segurava uma criança? Já se passaram 5 anos, desde o dia em que Yoyo me deixou. Meu coração parecia ter sido atingido por algo duro, azedo, doloroso, mas um estranho calor surgiu lentamente das profundezas congeladas. Está tudo bem, ouvi minha própria voz dizendo rouca além das palavras. Está tudo bem, meu tio está aqui. Wenqing e Fere também se reuniram ao redor. Fere olhou para Nian Nian. Um sorriso raro e gentil apareceu naquele rosto sempre cínico. Ele remexeu por meio-dia em sua própria mochila, tirou um pedaço de chocolate bem embrulhado em papel vegetal e o entregou. Garota, você está com fome, não está? Como é isso? Nian Nian levantou a cabeça e olhou para ele timidamente, depois para mim, e eu assenti antes dela pegar o chocolate com cuidado e sussurrar. Obrigada, tio gordo. Os olhos de Fere ficaram vermelhos instantaneamente. Wenqing se agachou e usou a mão para alisar gentilmente o cabelo bagunçado de Nian Nian. Seus dedos não estavam mais frios, mas com um toque de calor trêmulo. Su nome é Nian Nian, certo? Nian Nian assentiu com a cabeça, dando pequenas mordidas no chocolate. Você, onde está seu pai? Wenqing perguntou suavemente, fazendo a pergunta que todos nós havíamos evitado ao longo do caminho. Os movimentos de Nian Nian pararam. Ela abaixou a cabeça e as lágrimas começaram a brotar em seus olhos novamente. Papai. Papai disse que saiu para procurar a mamãe. Disse que se eu continuasse cantando, ele conseguiria seguir a música e encontrar o caminho de casa. Ela engasgou com um soluço. Mas eu cantei por muito tempo e ele não voltou.
Nós três ficamos em silêncio, todos sabíamos que o pai dela nunca mais voltaria. Essa era a última e mais cruel mentira que um pai tece para sua filha no mundo pós-apocalíptico. Ele não estava deixando a filha ser a isca, estava tentando fazer da música da filha um guarda-chuva para sua própria proteção. Apostou que os zumbis só seriam atraídos pela música e se reuniriam ao redor do prédio, tornando o telhado o ponto mais alto, o lugar mais seguro. Criou uma ilha de som para a filha com sua partida e cantou uma última canção de ninar para ela com sua própria vida. Tudo bem? Não vamos falar sobre isso. Interrompi a atmosfera triste. Este não é um bom lugar para ficar. Precisamos ir embora o mais rápido possível. Carreguei Nian Nian em minhas costas. Ela era tão leve que mal senti o peso. Como vamos descer? Fatty perguntou. Voltamos pelo caminho que viemos? Aquelas coisas lá embaixo. Não. Wenqing se levantou e caminhou em direção à borda do telhado. Vamos por aqui. Ela apontou para baixo. Na borda do telhado havia um elevador antigo, usado para limpar as paredes externas. Os cabos de aço estavam enferrujados e pareciam frágeis. Você está louco? O rosto de Fatty ficou verde. Será que essa coisa funciona? Se você cair, vai virar uma torta de carne. Pode funcionar. Wenqing verificou o console. É mecânico, não precisa de muita energia. E é a nossa única saída lá embaixo. Não podemos nos apressar. Ela estava certa. O tiroteio havia levado todo o edifício para a metade inferior do prédio quando descemos. E tentar matar nosso caminho de volta da mesma forma agora era equivalente a suicídio. Eu vou descer primeiro e testar a segurança, disse Wenqing, prestes a subir no elevador. Espere. Eu a impedi. Eu faço isso. Sou mais pesada que você. Se eu descer e estiver tudo bem, vocês todos ficarão bem. Você e o gordo. Protejam-na. Eu entreguei Nian Nian nos braços de Wenqing. Wenqing olhou para mim. Seus olhos estavam complicados. Ela assentiu e não insistiu mais. Subi no elevador e ativei o interruptor, e com um rangido de dentes, o elevador balançou e começou a descer, o vento frio batendo em meu rosto enquanto eu olhava para o chão que estava ficando cada vez mais distante sob meus pés e para os zumbis no chão que estavam densamente aglomerados como formigas. Nesse momento, o walkie-talkie em minhas costas tocou novamente, mas, dessa vez, não era mais uma música, nem a voz de Nian Nian. Era a voz de um homem, rouca, fraca e cheia de desespero. Nian Nian, meu Nian Nian, pai. Sinto muito. Houve um zumbido de eletricidade e em seguida o som de um walkie-talkie sendo esmagado. Meu coração afundou. Olhei para cima, no telhado. Wenqing e Fatty também ouviram. Eles estavam segurando Nian Nian, seus rostos estavam chocados. O pequeno rosto de Nian Nian estava cheio de confusão e medo. Papai? Isso é uma gravação? Não. Isso não é uma gravação. Essa voz não está vindo do meu walkie-talkie. Está vindo de Nian Nian. Notei que havia um pingente de urso rosa pendurado no pescoço de Nian Nian, e o som estava vindo desse pingente. Não era um pingente. Era um pequeno walkie-talkie. Entendi imediatamente que o walkie-talkie em nossas mãos era a criança, e o que estava no corpo de Nian Nian era a mãe. O pai não foi embora de jeito nenhum. Ele sempre esteve lá, sempre esteve por aqui. Ele estava ouvindo a música da filha pelo rádio da mãe, confirmando a segurança dela. Então, onde ele está agora? Por que ele fez tanto barulho de repente? Uma forte inquietação surgiu em meu coração. Depressa, desça rápido. Gritei para o telhado. Mas já era tarde demais. Uma explosão alta veio do outro lado do hospital. Bum! O fogo disparou para o céu. Iluminando metade do céu noturno, a onda de calor chegou. Mesmo de tão longe, eu podia sentir a temperatura escaldante. Foi na direção do terceiro andar do departamento de internação. Lá estava a localização da farmácia e da estação de oxigênio. Aquele pai, ele detonou lá. Ele se usou como isca para atrair a maioria dos caminhantes e depois morreu com eles. Esse era seu plano real. Ele não é um desertor, ele é um herói. O elevador tremeu violentamente e eu vi que, no telhado, Nian Nian estava olhando fixamente para o local onde as chamas estavam surgindo, seu pequeno corpo tremendo como uma peneira. Papai. Ela soltou um grito de partir o coração, e no chão, os zumbis que se assustaram com o som das explosões e das chamas começaram a ficar maníacos.
Desistiram do cerco ao prédio do hospital e começaram a vir em nossa direção. A parte de baixo do elevador estava se transformando em uma nova e mais furiosa maré de zumbis. Sobrevivemos, afinal, e aproveitando a breve confusão da onda de cadáveres atraídos pela explosão, o elevador desceu até uma plataforma no terceiro andar, onde quebramos a janela e fizemos outra fuga de 9 mortos pelo hospital, que havia sido reduzido a um mar de chamas e escombros. Quando finalmente saímos por uma porta lateral remota, voltamos para a van, ligamos o motor e saímos daquele inferno. Já estava quase amanhecendo, um indício de um novo dia no leste. Houve um silêncio mortal na van enquanto o homem gordo dirigia, com os olhos vermelhos e sem dizer uma palavra. Wenqing segurou Nian Nian, que já havia desmaiado de tanto chorar. Seu pequeno rosto estava coberto de manchas de lágrimas, e Wenqing usou sua mão para acariciar gentilmente várias vezes seus cabelos, como se fosse uma mãe. Eu estava sentado no banco do passageiro, olhando pela janela para as ruínas da cidade que recuavam rapidamente, e em minha mão segurava o walkie-talkie de urso rosa que havia tirado do pescoço de Nian Nian. Nos últimos momentos antes da explosão, a voz do homem voltou a soar e ele disse: "Nanan, vá dormir e cante a última música para o papai. Esse adora." Então ele cantarolou e cantou uma canção de ninar de Brahms, pentatônica e quebrada, intercalada com suspiros violentos e gemidos de dor, mas continuou cantando até que a explosão engoliu tudo. Não era um grito de guerra, não era um guarda-chuva, era a última canção de ninar que um pai, no final de sua vida, cantou para sua filha, que com sua própria morte havia comprado seu amanhecer. Fechei os olhos e, em minha mente, o rosto de minha filha Yao Yao e o rosto de Nian Nian se sobrepuseram, e parecia que eu finalmente havia entendido algo. Nesse mundo pós-apocalíptico fudido, a morte não é o fim. Ser esquecido é. Enquanto ainda houver pessoas que se lembrem, enquanto ainda houver pessoas dispostas a cantar aquela canção de ninar pelo bem de outra pessoa, a esperança não estará morta. Abri os olhos e olhei para o horizonte que estava ficando cada vez mais claro. Eu não sabia o que o futuro nos reservava, mas tínhamos um carro com metade do tanque de gasolina, um médico piedoso, um homem gordo bastante confiável e uma criança que precisava de nossos cuidados, e talvez isso fosse suficiente. Peguei meu walkie-talkie, o walkie-talkie verde do exército que me acompanhou em incontáveis dias e noites solitárias. Apertei o botão de chamada, e dessa vez, em vez de falar, apenas cantarolava suave e desajeitadamente: "Durma, durma, meu querido bebê." A música era rouca e rascante, mas parecia trazer algum tipo de força renovada na primeira luz do amanhecer. Na carruagem, Wenqing levantou a cabeça e olhou para mim, e aqueles olhos outrora congelados ficaram incrivelmente brilhantes ao refletirem a luz do céu do lado de fora da janela. Fei olhou para mim pelo espelho retrovisor e sorriu. Nos braços de Wenqing, a Nian Nian adormecida, com os cantos da boca ligeiramente virados para cima, como se ela tivesse tido um sonho muito doce e muito longo,